embarcar em uma viagem onde a imaginação te leva para lugares distantes ou lugares próximos. E sem sair do lugar. Que tal fazer isso agora? Tempos de leitura, 45 anos da Biblioteca da Universidade de Caxias do Sul. Hoje nós vamos debater sobre o que são esses 45 anos de história, vamos comentar sobre as bibliotecas, a importância das bibliotecas, recuperar a história, como é que eram as bibliotecas antigas, se tinha restrição para as pessoas ou não. Por que foi fundada a Biblioteca da UX? Bem, Carol, boa noite primeiro, boa noite a todos. É muito interessante, nós partimos de um projeto, levamos uma ideia para o Marcos de construir a história da Biblioteca Central, uma vez que no SEDOC nós temos um centro de documentação aqui da universidade, onde nós temos praticamente assim, toda a história dos setores em materiais ali guardado, documentação. E revisitando essa documentação, encontramos muitas fotografias de algumas bibliotecas, né? E, por incrível que pareça, que bibliotecas são essas, né? Da onde veio imagens belíssimas de livros, mesas, né? Pessoas utilizando essas mesas. Fomos atrás dessa história e nós identificamos, então, que a Biblioteca Central, né, aqui da universidade, ela teve origem nas bibliotecas das escolas isoladas, que existiam antes da universidade. E a junção destas escolas isoladas é que deu origem à universidade. Então, lá pelos idos de 1950, entre 50 e 60, nós tivemos uma biblioteca, digamos, mais particular, né? Da Escola de Enfermagem, que era a Madre Justina Inês, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia, a Escola de Belas Artes, né? Então, cada uma tinha uma biblioteca, um acervo particular. Quando a universidade se constitui com essas escolas, as bibliotecas são unificadas em uma única, que fica então na Católica Domus, que era o primeiro espaço que nós tivemos. O usuário de biblioteca foi se modificando, né, Marcos, ao longo deste período, e a biblioteca fez um papel fundamental que foi acompanhar a evolução, né, e a modificação desse usuário da biblioteca, desse leitor. A gente está falando do nosso usuário, que é o usuário acadêmico ou do professor, e como as antigas bibliotecas universitárias, né, a demanda era para esse público. Só que a nossa biblioteca da UX, ela é privada para esse público ou ela é aberta para a comunidade no geral? Boa noite, Carol, boa noite a todos. A nossa biblioteca da UX ela é aberta a toda a comunidade. Toda a comunidade tem acesso ao livro, praticamente todos os serviços, ali está à disposição de toda a comunidade. Não há restrição no acesso à biblioteca. A informação é socializada. A gente trabalha com essa visão. Então, a informação tem que ser socializada. 65 anos, né, de biblioteca pública daqui de Caxias do Sul. Como é que começou a história e também esse compartilhamento, né? É um grande compartilhamento, né, a casa da biblioteca. Na realidade, a biblioteca pública, né, 65 anos, ela teve suas diferentes formas no decorrer de todos esses anos, né? Mas temos que ver que tiveram pessoas que, como Demétrio Niederauer, que foi fundador, foi uma pessoa visionária para a época, que não só fundou a biblioteca, mas também o Museu Municipal. E a biblioteca sofreu por várias reformas e situações que fez com que ela fosse se aprimorando. Mas eu acho que nesse tempo todo ela prestou serviços diferentes à comunidade. A biblioteca ela foi num período um templo de livros. Hoje ela já é além de ser um templo de livros, ela passa a ser um espaço social, onde a gente está fazendo com que a comunidade tenha uma participação mais assim efetiva com a biblioteca, né? Porque a gente sabe que há tempos atrás, além dos estudantes, as pessoas frequentavam muito pouco a biblioteca, a não ser para fazer pesquisas mesmo. E hoje nós temos todos os espaços da comunidade ocupados pela biblioteca, ou seja, estamos dando voz aos livros através dos trabalhos e projetos que se faz nas comunidades. Conta para mim, tu frequenta a biblioteca? Do teu colégio, tu frequenta? Frequento. Tu vai para a biblioteca para fazer os trabalhinhos com os teus colegas?
Passa aqui para tua colega. Você também frequenta bastante a biblioteca? Frequento. Já foi na biblioteca do centro, ali, aquela que está completando 65 anos? Não lembro. Não? E que livro que... Tu já fez alguma viagem pelos livros, assim? Tu leu um livro e conheceu um lugar por causa do livro que tu leu? Já. Para onde que tu foi? Fui para a história do Monteiro Lobato. Ah, e tu conheceu quem lá? Que personagens que o Monteiro Lobato ia te passando, assim? Conheceu a Narizinho? Narizinho, a Emília, vários personagens. Conheceu o Sítio? Sítio. Como é que é trabalhar com os livros, né? E com eles, e aproximar as crianças dos livros, né? Para que eles se interessem pelos livros. Olha, é uma tarefa bastante prazerosa. Eu diria assim que eu acho que é a melhor tarefa. Quando você percebe que os alunos vão para a biblioteca e eles retiram livros, não um, nem dois, mas vários, e eles retornam felizes porque a história do livro era legal. E a gente percebe que dentro da escola nós temos projetos de leitura desde o primeiro ano até a 8ª série, que é a nossa escola de ensino fundamental, e a gente direciona as leituras e a gente faz projetos anos-séries. Para cada nível, um livro a ser lido. E a gente faz, assim, trabalhos maravilhosos com eles e a gente desperta o gosto pela leitura. Porque o que a nossa visão de escola, ela é, assim, conquistar leitores e leitores pelo prazer de ler. E não pela obrigação de ler, que no caso, quando chega numa universidade ou no 2º grau, você tem obrigação de ler determinadas obras. E não, nós queremos que os nossos alunos sejam leitores do prazer de ler. Obrigada, prof. A nossa equipe de reportagem foi conhecer os livros raros. A gente confere agora. Cada livro tem uma história. Este, por exemplo, tem a capa de um dicionário grego datado de 1524. Mas ao abrir, descobrimos uma tradução do Novo Testamento da Bíblia, que foi impressa assim para sobreviver ao período da Santa Inquisição. Este é um dos cerca de 300 livros que fazem parte do acervo de obras raras da biblioteca da UCS, impressos que recebem cuidados especiais. A gente não pega direto com a mão. Tem que ser uma luva de pano, não pode ser cirúrgico, porque o cirúrgico tem produtos químicos que podem ajudar a deteriorar a obra. Uma luva de pano, a gente procura não abrir por completa. Tem uma série de cuidados, eles ficam dentro de umas caixinhas, tem papel alcalino, papel especial para proteger essas obras. Elas têm cuidado de não se pegar a luz, também para proteger elas. A temperatura, a gente mantém aqui numa temperatura ambiente de 17 graus, 55% de umidade do ar, tudo visando a conservação dessas obras aqui no espaço. Diversos fatores fazem um livro ser classificado como obra rara. Pode ser a data de impressão, a tiragem de até 300 exemplares, edições especiais, clandestinas e esgotadas, e ainda exemplares que pertenceram a personalidades importantes. O mais comum é a questão da data de impressão. Até em virtude do Brasil ter a história da imprensa ser uma história recente, só a partir da chegada de Dom João VI. As obras praticamente publicadas e impressas no Brasil anteriores a 1890, aproximadamente, aí são praticamente todas consideradas obras raras. Alunos da universidade podem ter acesso às obras com agendamento prévio. O catálogo das obras raras e a relação dos critérios que a biblioteca utiliza estão disponíveis no site ux.br, no link Biblioteca. Qualquer pessoa pode em casa virar uma espécie de consultor sobre obras raras. Como é que eram antigamente as bibliotecas? Elas eram restritas para a comunidade, em função da religião? Como é que era o acesso? Sim, ela tinha vários tipos de restrição. Ela ficava muitas vezes em mosteiros, uma coisa bem legal até em relação a isso. É interessante de ler ou ver o filme, né, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que retrata um pouco que elas eram restritas somente aos monges nos templos. E essa questão da restrição, posteriormente, começou a ser aberta, mas ela também teve um certo período, a questão de restrição. Em face também, em virtude do analfabetismo da população, poucas pessoas sabiam ler. Mesmo aqui na história do Brasil, a questão assim ficavam restritas somente ao ambiente universitário, então as pessoas somente dentro da universidade poderiam ter acesso. Posteriormente, com a criação de espaço de biblioteca pública, aí houve essa questão da socialização. Porque eu descobri a biblioteca nos últimos anos do curso de psicologia. Eu não tive a sorte que essas crianças têm de frequentar a biblioteca na minha escola.
era uma escola de freiras e a biblioteca era bastante restrita. Nós não tínhamos acesso aos livros. Nós sabíamos que existia uma biblioteca porque tinha uma porta com uma placa. Né? Então, no último ano do curso de psicologia, quando uma bibliotecária me disse assim, entra e vai lá dentro procurar o que tu queres, aí eu descobri um mundo maravilhoso, sabe? Aí terminei o curso de psicologia, trabalhei 2 anos, disse, não é isso que eu quero ir para o meio dos livros, vou largar tudo, vou fazer biblioteconomia. Eu acho que viver no meio dos livros é fascinante. Sabe, assim, eu aconselho todo mundo a viver no meio dos livros. Obrigada, Mariana. Até nós temos aqui a Elaine, a escritora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que começou? Hoje você é escritora, né? Sim, hoje eu sou escritora. Como é que era o contato? Como é que foi o contato com o livro? Foi sempre, desde pequenininha? Desde pequena, eu sempre fui muito leitora, sempre gostei de ler, sempre fui a típica rata de biblioteca. Eu sempre gostava de visitar a biblioteca da escola, mas eu quero colocar aqui uma questão bem especial aqui para as minhas colegas professoras, porque a minha história com a literatura para crianças, a minha história de escrita começou na escola, como professora atendente de biblioteca, com os projetos de leitura e com a mediação de leitura. A partir desses projetos do trabalho em biblioteca é que eu mergulhei nesse universo da literatura para crianças e jovens. Passei a gostar muito disso, a gostar muito realmente de fazer esse trabalho de aproximação do aluno com o livro, através do narrar histórias, das rodas de leitura, dos projetos de leitura. E foram mais de 10 anos trabalhando em biblioteca de escola. E a partir de então veio a escrita. Né? A escrita veio de modo natural, de modo assim, como se fosse o decorrer do meu trabalho. Eu iniciei com o trabalho em escola, trabalhando com as crianças, exatamente aqui como as profs estão trabalhando. Por isso eu estou bem feliz, assim, ouvindo o relato da professora. Assim, eu lembrei exatamente de como também nós trabalhávamos na escola e o quanto é gratificante ver as crianças lendo, buscando os livros, progredindo, começando com um livro de pouco texto e aí vai, e assim aumentando o seu espírito crítico e buscando cada vez mais. Isso é muito gratificante. Então, a minha história como escritora começou, claro, com a infância, muito leitora, sempre fui leitora, mas principalmente com o meu trabalho em biblioteca escolar. Todo menino coleciona alguma coisa. Figurinhas, carrinhos, pedras, medalhas, insetos, moedas, espantos. Francisco colecionava águas. Sabia ele que assim como não existem ares iguais, pessoas iguais e terras iguais, não existem águas iguais. O livro, ele permite a aproximação com a linguagem, com a linguagem escrita. Ele permite a viagem pelo imaginário. Então, ele é um exercício do imaginário. Enfim, o livro, ele traz poesia, porque a poesia não é só o poema escrito, mas, enfim, a gente encontra a poesia nas nossas leituras. O livro, ele é uma forma de aprendizagem. Ele instiga a aprendizagem. Quem já trabalhou em biblioteca ou quem já teve contato com eles, assim, no dia a dia, é uma loucura, né? Porque a gente vê que eles são... Assim, eles têm sede, sabe? De leitura, de ver novos livros. Então, a nossa biblioteca, assim, a gente é privilegiada porque a gente tem uma porção de livros legais. E eles levam para casa também nas sacolas de leitura o livro com o personagem. Então, nossa, né? Eles adoram, gostam mesmo, assim. É muito bom. Obrigada. Me conta, então, qual o livro que tu mais gostou, que tu leu e que tu não esqueceu? Eu tô lendo um que é do Sistema Solar. Eu me sinto como se fosse um astronauta mesmo. Por causa que eu vou descobrir novos planetas, é muito legal. Como é que é o teu nome completo? Felipe Vasconcelos Trentin. E quantos aninhos tu tem? Eu tenho 10. Então tu já virou um astronauta pelos livros, muito bem. E você? Não quer falar? Só me diz o teu nome completo. Adriana Cruz Braga. E a tua idade? 11 anos. E você? Qual o livro que te marcou? Ou que tu esteja lendo, ou que tu já leu?
Olha, depende, vários livros. Para mim, livros marcantes assim, são aqueles interessantes, sim. Tem vários livros. O que o livro proporciona para uma criança? Prazer, aprendizagem, nossa, e viajar, né? Imaginação. Através desses projetos de incentivo que as profs mesmos estão fazendo, é uma maneira também do aluno procurar os grandes centros, os grandes lugares que têm os livros. A Luísa, esse ano, ela retirou 587, só esse ano, 587 livros da biblioteca da UX. Me conta por que tanto? Exatamente. Desde 2006, que foi o ano que eu entrei no curso de Direito da UX, eu sempre gostei de ler, me interessei bastante com a biblioteca. Mas esse ano culminou por conta da minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, que é numa área mais teórica, direito constitucional, em que demanda pesquisa bibliográfica mais do que pesquisa de campo ou qualquer outro tipo. Então, acabei batendo esse recorde. Muito bom, me sinto orgulhosa disso. A biblioteca é importante em qualquer instituição de ensino para a cidade, ela constrói uma sociedade melhor. Eu sempre digo que é um local, hoje em dia, como ela está diferente, essa biblioteca. Então, o que os alunos estão fazendo? Eles gostam de participar, porque é um momento de interação. Ela se modificou, a biblioteca atual é um momento de interação com os livros, uma troca de ideias. Eu diria, começando por um aspecto bem significativo, Carol, que o ser humano tem muitas formas de aprendizado, tem muitas formas de adquirir conhecimento, pelas vivências, pelo contato com as outras pessoas, na vida, no dia a dia, na sala de aula. Mas um dos instrumentos fundamentais para adquirir esse conhecimento é através da leitura. E a constituição de cidadãos críticos, posicionados, né, que efetivamente façam a diferença na sociedade, eu acho que passa por esse contato com os livros. Eu fico muito encantada quando eu escuto as colegas professoras falando de projetos de leitura com as crianças, né, e que esses projetos estão dando certo e que as crianças se encantam e gostam de ler. Por quê? Porque o trajeto da obra literária nos permite conhecermos muito profundamente aquilo que está ao nosso redor e muito mais profundamente a nós mesmos. Há experiências que nós vivenciamos através dos livros que só são possíveis através dos livros. Muito bem. A gente está falando de evolução das bibliotecas que foram se modificando ao longo do tempo. A nossa equipe de reportagem fez uma matéria que vai mostrar que os livros já saíram do papel também. Desde o início de 2012, a Universidade de Caxias do Sul conta com um novo serviço de biblioteca. Os estudantes e funcionários podem acessar 2.500 livros digitais, os chamados e-books, por meio do UX Virtual. A produção científica aumentou muito ao longo dos anos, foram surgindo novas plataformas e novas possibilidades de disponibilizar essa informação, mas principalmente estava na necessidade do usuário em ter essa informação. Então, hoje, a demanda que nós temos de usuários sobre um determinado exemplar é tão grande que não há como nós darmos suportes a todos esses usuários, tendo todos os exemplares possíveis. Tendo uma plataforma nova e que disponibiliza o acesso a até 40 mil usuários simultaneamente à mesma obra. Além da leitura total dos e-books em português, a biblioteca virtual ainda disponibiliza outros serviços, como a impressão de 50% de cada obra digital. Você está adquirindo 50% do livro, uma cópia legal deste livro, por isso que é pago até um valor simbólico, 7 centavos a página, e a partir da leitura surgiram novas necessidades e eles disponibilizaram novos serviços. Hoje é possível você fazer leitura em tela cheia, foi a partir daí que surgiu o post-it virtual. Então, esse post-it ele pode estar lendo uma determinada página, se lembrou que vai utilizar isso para uma outra matéria, então ele deixa anotado. Passado um mês, 2 meses, uma semana, ele pode retornar nas suas anotações e localizar o livro e a exata página onde ele colocou essa nota. E essas notas ele pode encaminhar por e-mail, disponibilizar no Twitter, no Facebook. O sistema utilizado permite visualizar o número de acessos aos e-books, que há pouco tempo passaram a ser disponibilizados também nos tablets. Óbvio que nós ainda vivemos numa sociedade presa ao papel. Então, hoje ele é um serviço secundário. Ele ainda não é um serviço principal. Nós temos como serviço principal acesso aos periódicos, acesso aos livros, acesso a alguma gama de conteúdo que a biblioteca disponibiliza, mas o e-book ele ainda é um serviço paralelo. Você sempre pensa primeiro no formato impresso para vir no formato digital, mas já é constante o crescimento.
Para mais informações, acesse o blog da biblioteca ou ligue para o 3218-2173. Dentro da UCS, hoje a gente tem acesso a mais de 160 milhões de artigos do mundo inteiro. No mesmo momento que disponibilizar um artigo para um estudante de Harvard, o estudante da UCS tem acesso já através das bases. E ali a gente vê assim, quem mais utilizar, em virtude do idioma inglês, quem mais utilizaram os alunos assim, em conclusão de curso, alunos da pós. Mas quando a gente disponibilizou os livros em português, a receptividade foi altamente positiva. Assim, o impacto, assim, os alunos, vários alunos, a gente nota assim, ó, eu ficar assim, eles não leem. A gente tem como ver estatística, tem alunos que leem o livro inteiro no formato digital. A gente até tem algumas fotos de um projeto que a escola aqui, a nossa escola que está presente no programa de hoje, e eles elaboraram um projeto. Então eu gostaria, quem pode falar? Pode me comentar como é que é? Conta para mim como é que foi o projeto enquanto a nossa equipe vai rodando as imagens. Enquanto grupo de professores, nós selecionamos algumas obras que nós acreditávamos que seriam, tocariam as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, durante o primeiro trimestre, a gente fez uma série de atividades na sala de aula, incluímos a biblioteca, eles leram, levaram para casa, uma série de produções foram feitas em cima destas obras. E cerca de 4 meses depois do início desse trabalho, esse trabalho resultou numa culminância que foi lindíssima. A nossa comunidade acho que nunca tinha tido acesso a uma culminância como essa, onde todos esses trabalhos foram expostos. Então, os pais e a comunidade como um todo foram convidados a chegar na nossa escola e viajar por esse caminho da leitura. Meu nome é Caroline. Nós participamos no projeto do livro A Senha, que daí falava sobre um carinha que tinha morrido no beco. Então daí a minha turma fez o beco e as outras turmas fizeram os carinhas daí. Foi muito legal, foi criativo até. Para o teu outro colega. Qual é a importância do livro na tua vida? Bom, na minha vida, é uma fonte de informação. Entende? Sempre quando eu estou precisando de alguma coisa, precisando de alguma pesquisa para alguma prova, alguma coisa assim, eu procuro ler para mim conseguir gravar e conseguir ir bem até nas provas. Então, a biblioteca também está sendo um espaço, além de levar o conhecimento, também de lazer. Para a gente não esquecer que nós temos também, nesse vestibular também, tem o curso de biblioteconomia, né? Isso. É uma novidade que a gente está oferecendo. Tem virtude, tem a Lei 12.244, que é uma lei publicada em 2010, que obriga todas as escolas a ter um bibliotecário até 2020. Tem virtude dessa necessidade, dessa cobrança que vai haver para todas, a universidade está disponibilizando esse novo curso, que a gente foi moldado para criar um bibliotecário para trabalhar nas bibliotecas, trabalhar até essa questão da importância da leitura, focar bem a questão, que ele possa interagir com os professores, aprender já na sua formação, que a biblioteca só vai crescer, se integrar da comunidade quando ela se interagir com a comunidade, não se tornar um templo. Ela tem que ir atrás, e é um encontro do usuário, ir lá conversar com os professores, ver necessidades, criar novidades para a biblioteca. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa e a participação de você que estava aí em casa, e você pode contar um trechinho para a gente. Obrigada. Até mais, gente. As águas, como os meninos, não gostam de ficar paradas. As águas guardadas numa gaveta aqui, numa prateleira ali, certo dia, começaram a transbordar, a cascatear dos armários, como se iguais às plantas tivessem criado raízes e estivessem em plena brotação. No caso, brotação de águas.